O capítulo 3 de São Mateus, a palavra do Senhor, nosso Deus, a palavra da verdade. Eu sei que a palavra da verdade, ela é rejeitada neste mundo, porque ela vai de encontro aos padrões, né? Ela vai contra os padrões pecaminosos dessa geração, dessa sociedade. Mas aqui eu estou para trazer a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Trazer um texto da palavra de Deus no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Louvado seja Deus, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia! E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhes acontecera. Meus queridos e amados irmãos, temos diante de nós um texto da palavra de Deus que nos retrata uma realidade que a igreja já estava começando a viver, a era da religiosidade. Por que estamos dizendo isso? Observando esse texto da palavra de Deus, nós podemos observar na figura deste aleijado, que ali estava à porta do templo, pedindo esmola, que este era um excluído, representa os excluídos da sociedade. Porque na época, aleluia, glórias a Deus, as pessoas que eram, na verdade, mancas, coxas, aleijadas, leprosas, eram excluídas da sociedade. De um lado, o excluído. Observando esta palavra, observamos que tantas e tantas pessoas passavam ali, e eu fico a imaginar, por aquele aleijado, e tantas pessoas passavam ali, e não davam a mínima para ele, já que ele era um excluído. Aleluia, glória a Deus. Não é muito diferente dos tempos de hoje. As igrejas, elas se comportam de uma forma idêntica a esta. As pessoas, elas excluem aqueles que, na verdade, aleluia, não andam bem vestidos, aqueles que não têm um nível social bem, adequado. Na verdade, como eu sempre tenho dito, as igrejas têm sido um local muito apropriado para a exibição da vaidade, da vanglória.
Se você quiser ser bem visto numa igreja, arrume-se bem, vista-se bem, você adorne-se bem, porque você vai certamente. Os olhos daquela igreja, ela vai te ver com muito amor, mas aqueles excluídos, eles vão passando de largo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, lembre-se de uma coisa, que as pessoas, elas olham para a igreja, e elas olham e elas esperam da igreja alguma coisa. Porque este jovem paralítico, ele olhou, Pedro pediu para que olhasse para ele. E olhando, ele esperava receber alguma coisa. Eis a diferença. No meio daquela igreja, multidões que ali estavam, voltados pelo sentimento da religiosidade, estavam em seus locais assentados, pronto para a exibição de seus shows. Mas o apóstolo Pedro, que era um apóstolo do Senhor, não havia perdido, aleluia, o fundamento da fé em Jesus, porque ele tinha a experiência com Jesus, e sobre ele estava o poder de Deus. E ele, como apóstolo, ele era um apóstolo verdadeiro, porque nele não havia dinheiro, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha sobre ele a unção, o poder do Espírito Santo. Eis a diferença. Aqueles homens não tinham dinheiro. A igreja de Jesus verdadeira, ela não tem dinheiro. Ela não tem pastores andando de Hilux. Eles não têm pastores viajando de avião. Eles não têm pastores ricos, milionários, à custa da fé dos irmãos. Mas tem o poder de Deus sobre eles. Ele diz aqui, olha, eu não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Grande milagre, saltando ele, pôs-se em pé, saltando e louvando a Deus. A igreja não tem mais o poder de Deus, porque a igreja hoje tem o dinheiro. E Deus, louvado seja Deus, Ele diz na sua palavra que se você trabalha pelo dinheiro, você já recebeu o seu galardão, porque você já foi pago, né? O seu salário foi o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. As religiões, elas não levam a Jesus. As religiões, elas levam aos líderes de suas igrejas, aos pastores, ao enriquecimento. Agora, a fé legítima, ela leva o homem de encontro ao Deus vivo, todo-poderoso. A prova aqui está a prova. Aqueles que estavam no meio do templo estavam abismados, estavam admirados, estavam assombrados. Estavam, na verdade, assombrados. Por quê? Porque aquele homem, ele era um homem que era coxo, era paralítico, e agora ele andava, ele pulava, e o espanto tomou de conta, porque
Eles estavam ali não para ver milagres de Deus, eles não estavam ali para contemplar a glória de Deus, eles estavam ali para exibirem os seus shows, como muitos ali vão, para exibirem os seus shows e serem vistos, e são vistos mesmo. É só você se arrumar, se ataviar bem, e ali você dá o seu show. Pegar um playback, tocar no ritmo, pronto, deu o seu show, foi uma bênção. Mas o apóstolo Pedro aqui operou um milagre extraordinário, porque ele tinha sobre ele o poder de Deus. Mas infelizmente, as igrejas que nós vivemos nos tempos de hoje, elas deixaram de buscar o poder de Deus para buscarem o enriquecimento. É bem verdade que não somente essas igrejas grandes, onde concentram o poder nas mãos de seus líderes autoritários, arrogantes, aleluia, que andam nas suas raízes, de seus aviões multimilionários, à custa, né, da inocência das pessoas.